Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Tia Moraes, estou como PCG na Escola P. Eliseu Narciso e a convite da Diretoria de Ensino Campinas Oeste, eu vim aqui falar um pouquinho do Guia de Aprendizagem, esse documento que, apesar de simples e objetivo, tem uma importância gigantesca dentro do planejamento no programa de ensino integral. Essa formação será dividida em 3 etapas. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para que vocês tenham um tempo após essa formação de acessar os materiais e começar a elaborar o documento de vocês. As 3 etapas dessa formação serão o que é o guia de aprendizagem, né, a sua definição, os seus objetivos e quem são os responsáveis por esse documento na escola. Depois, eu vou mostrar para vocês os materiais base de consulta para que vocês consigam elaborar esse documento. E a 3ª etapa, a elaboração. E vamos ver o passo a passo e o que colocar neste documento. Vamos lá? Então, vamos começar tentando entender o que é esse tal de guia de aprendizagem. Segundo os documentos do Programa de Ensino Integral, o guia de aprendizagem é um instrumento de regulação que se destina a organizar as atividades docentes e as discentes na perspectiva de que se cumpram os objetivos e metas do currículo paulista. Ou seja, ele é um documento que vai te orientar, não é apenas um documento burocrático, ele vai servir como base reguladora de aprendizagem para que você cumpra aí as habilidades e competências previstas no currículo paulista. Vale ressaltar que os guias de aprendizagem, prioritariamente, eles devem ser feitos para os componentes da base comum. Mas, tchê, eu não posso fazer o guia de aprendizagem para as disciplinas da parte diversificada? Prioritariamente para os componentes da base comum. Se você tiver tudo articulado, vocês já estiverem caminhando com os guias de aprendizagem para a base comum, vocês até podem realizar aí o guia de aprendizagem para os componentes da base diversificada. Porém, essas disciplinas já possuem aí os planos de trabalho, como o plano da eletiva, por exemplo. E agora, nós vamos entender quais são os objetivos desse documento dentro do programa de ensino integral. O primeiro objetivo é orientar objetivamente o processo de ensino-aprendizagem. Então, é um documento que ele tem uma linguagem clara e objetiva e direta sobre o processo de ensino-aprendizagem que o professor irá abordar dentro do bimestre em determinada turma. O segundo objetivo é indicar, sugerir e orientar as atividades que serão desenvolvidas. Então, neste documento, você irá, de forma objetiva também, indicar quais atividades serão ministradas de fato naquele bimestre. O terceiro objetivo é sugerir atividades complementares e temas transversais. Como assim atividades complementares? Atividades de ampliação, atividades de suporte e atividades de recuperação que você irá trabalhar. E os temas transversais, buscando a interdisciplinaridade e a busca da base do programa, que é o projeto de vida dos alunos. Quarto objetivo, subsidiar indicadores de desenvolvimento do currículo paulista. Como assim indicadores? É um documento que deve servir ao professor e aos alunos como indicador do processo, se está indo tudo bem, se está em atraso, se está avançado, se eu preciso corrigir rumos, quais são as dificuldades. Então, é um documento para ser acompanhado durante o bimestre. Quinto objetivo, contribuir com o estudante em seu protagonismo no acompanhamento de seu desempenho. É muito importante porque, além de ser um documento norteador para o professor, ele é um documento que promove o protagonismo e o acompanhamento da própria aprendizagem pelo aluno. Então, ele é muito importante e deve ser feito com objetividade e intencionalidade.
O sexto objetivo, que é um objetivo muito importante, é manter pais, alunos e comunidade em contato com as ações que estão sendo desenvolvidas na escola. E aí que entra um grande princípio desse documento, né? O guia de aprendizagem, pessoal, ele é público. Isso significa que eles devem estar disponíveis para consulta por toda a comunidade. Dessa forma, os pais se aproximam do processo de aprendizagem, o aluno tem acesso a esse processo, isso dá mais clareza a todo o processo de ensino-aprendizagem da nossa escola. E como eu divulgo isso? Né? Existem alguns exemplos de como divulgar esse guia de aprendizagem. Eu posso divulgar através de redes sociais da escola, grupos de WhatsApp ou Telegram. Um exemplo, através do blog da escola, do site da escola, de portfólios da escola, do professor, de murais digitais como o Padlet. Então, são maneiras de divulgação, de dar publicidade a esses guias de aprendizagem. Então, esse é um ponto muito importante deste documento. Esse documento deve ser público, tudo bem? Aqui eu vou deixar um exemplo do site da nossa escola, onde a gente faz uma integração entre site e a ferramenta Google Drive. Então, quando você entra no site, você tem aí o link materiais e um link guias de aprendizagem, que quando qualquer pessoa que acessar consegue ter aí a visualização, o acesso aos guias de aprendizagem daquele ano letivo. Isso é muito importante. Então, dar publicidade aos guias de aprendizagem porque eles são públicos. E agora a gente vai chegar aqui em quem são os responsáveis pelo guia de aprendizagem na escola, tá bom? Então, quem são os responsáveis nos componentes curriculares, nas disciplinas? Quem é o responsável é o professor daquela disciplina. Por quê? Porque ele vai planejar, ele vai executar, ele vai acompanhar e ele vai monitorar esse guia durante o bimestre. Logo depois ele realizar e cumprir todas as etapas, e concomitantemente também, nas áreas de conhecimento, o responsável é o professor coordenador de área, o PCA. Ele vai validar primeiramente, né, esse guia elaborado pelo professor, depois ele vai acompanhar e monitorar como, dentro da sua área, né, de acompanhamento, esse guia está sendo aplicado, ele está sendo, se tem alguma dificuldade, se tem que corrigir alguma coisa, ele vai sempre fazer esse acompanhamento e esse monitoramento. Esses dados de acompanhamento serão monitorados na escola pelo PCG, o professor coordenador geral, e o diretor, que vão monitorar a aplicação, né, e os resultados obtidos desse documento. Enquanto isso, nas turmas, esse é um ponto muito importante, pessoal. Nas turmas, já que esse documento visa promover o protagonismo juvenil, o líder de turma ele é o responsável por validar e acompanhar esse documento. E esse caminho ele é feito inverso também. Os líderes de turma, após validar e acompanhar, eles passam nas reuniões para o diretor como está o andamento desse guia. O diretor pega esse resultado, passa para o PCG, que depois vai passar para os coordenadores de área, que irão passar aí os dados obtidos pelos alunos para os professores de componente curricular. Então, é muito importante nós sabermos que todos na escola são responsáveis por esse guia em diversos níveis. E falando aí nas turmas desse acompanhamento, é muito importante essa validação e acompanhamento pelos alunos, né? Os líderes de turma, claro, com o apoio dos colegas, eles farão o acompanhamento e validação. Então, é crucial que a escola disponibilize uma cópia desses guias para acompanhamento da turma nas salas de aula, seja através de um mural, seja através de pastas que esses guias possam ficar
ali expostos, onde o líder de turma, durante as aulas, durante a semana, e incentivados pelo professor, isso é muito importante, ele possa fazer o acompanhamento lá, checar as habilidades e o processo de aprendizagem dentro do guia de aprendizagem. Ok? Então, esse é um ponto muito importante que deve ser colocado em prática nas escolas. Agora nós chegamos aqui no PPP. O que é o PPP? Procedimento passo a passo, né? E o procedimento passo a passo, ele está dentro do que nós conhecemos como PDCA, Plan, Do, Check e Act. Plan de planejar, Do de fazer, Check de checar e Act de agir. Então, o guia de aprendizagem está dividido em 9 etapas. Quais são essas 9 etapas? Nós temos as 4 primeiras etapas de planejamento. Então, nós temos a primeira etapa, que é essa que vocês estão fazendo agora, né, que é participar de uma formação sobre o guia de aprendizagem. A segunda etapa eu considero a mais importante e a primordial dentro do programa, que é analisar o currículo. Sem conhecer o currículo, sem fazer uma análise minuciosa desse currículo, você não vai conseguir elaborar de forma coerente o seu guia de aprendizagem. Então, marquem aí que a principal etapa desse passo a passo é analisar o currículo. Depois, nós vamos para a terceira etapa do planejamento, que é elaborar o guia de aprendizagem propriamente dito. Então, após analisar, você vai ter aí dados suficientes para poder redigir e elaborar o seu guia de aprendizagem. A quarta etapa do planejamento é definir, junto à escola, junto aos coordenadores e à gestão escolar, quais serão os indicadores, como que você irá realizar o monitoramento desse guia. Então, eu vou fazer uma análise quantitativa dessas habilidades que serão trabalhadas. O professor ele vai ter lá uma planilha onde ele possa acompanhar quais alunos conseguiram alcançar as habilidades apontadas no guia de aprendizagem. A escola vai ter também uma forma de monitorar, os PCAs, os coordenadores gerais, irão acompanhar esses guias de aprendizagem. Então, é importante definir e ter clareza de como será feito esses indicadores e esse monitoramento. Depois nós vamos para a etapa do fazer, né? Então, na quinta etapa, nós entramos aí no alinhar e validar os guias de aprendizagem. Então, primeiramente, elabora o guia, define os indicadores, conversa, faz um alinhamento aí com o coordenador de área para ter a validação desses guias. Tendo a validação, nós vamos para a sexta etapa, que é executar. É, enfim, estar em sala de aula cumprindo o passo a passo planejado nesse guia. E aí os professores fazem um monitoramento, claro, durante as suas aulas, do cumprimento desse guia de aprendizagem. Nisso de monitorar, nós estamos aqui no Do, mas nós também já começamos a entrar na etapa de checagem, né? Que aí nós entramos na sexta e sétima etapa, que é analisar os resultados. Então, mais para o final do bimestre, nós começamos aí a analisar os resultados desse guia de aprendizagem. Então, foram alcançadas as metas, conseguimos avançar, precisamos retomar algumas habilidades. Então, ter esses dados, né, nós vamos tirar através dos indicadores, é a sétima etapa. A oitava etapa, aí junto com o coordenador geral, é importante analisar a influência das disciplinas da parte diversificada nos resultados da Base Nacional Comum e vice-versa. Então, se eu tive um bom resultado dentro do meu guia de aprendizagem, eu tive influência da parte diversificada, a parte diversificada deu uma sustentação para as disciplinas da base. Então, nessa etapa é importante ter aí uma reunião de alinhamento para fazer esse balanço desses resultados. E aí nós entramos na etapa 9, que é de agir. Então, depois de ter feito lá no final do bimestre, fazer uma reunião de alinhamento para discutir sobre as metas que foram estabelecidas, os indicadores, se foram atingidas ou não, ações que foram realizadas,
ou que não foram realizadas, por qual motivo. É nesse momento, pessoal, que nós compartilhamos as boas práticas, né? Fizemos algumas atividades que deram muito certo, ou tivemos atividades que não deram certo. É importante compartilhar com os colegas para a gente poder aí ter algumas informações de como agir com determinada turma, de novas práticas. Então é nesse momento que a gente levanta aí as boas práticas e os pontos de atenção. Tendo aí esses dados em mãos, nós teremos aí mais subsídios para voltar lá para a etapa 1 e começar a planejar o guia do próximo bimestre. Ok? Então é muito importante seguir essas 9 etapas para a elaboração e execução do guia de aprendizagem de vocês. Certo? Agora nós vamos para os materiais norteadores para que a gente possa elaborar o nosso guia de aprendizagem. Vou dar um tempinho aí para que vocês façam a leitura desse QR Code, pegue o celular de vocês, e é muito importante que vocês acessem esses materiais, né? Eu deixei já numa pasta alguns materiais básicos, né, para que vocês consigam elaborar o guia de aprendizagem de vocês. Bom, pessoal, então vamos avançar um pouquinho. Então, como eu falei, esses são alguns dos materiais que vocês vão encontrar aí dentro do link, tá certo? Vocês vão encontrar também um modelo, né, desse documento para que vocês possam preencher aí na escola de vocês. Lembrando, esses materiais todos estão disponibilizados nos sites da EFAP do Currículo Paulista e também no site do Ensino Integral, ok? Aqui são algumas capas, né, dos materiais que estão disponíveis, que vocês irão precisar para a elaboração do guia de aprendizagem de vocês. Bom, pessoal, vamos então para a parte aí primordial e principal, que é a elaboração deste documento. Com certeza, se você já está dentro do programa, você já sabe aí as principais partes a serem preenchidas do programa, desse documento. Se você é novo dentro do programa, você verá que ele é bem simples e objetivo de se realizar, mas precisa ter bastante atenção, e a gente vai ver o porquê que a gente precisa ter atenção durante o preenchimento desse documento. Então esse é o modelo do guia de aprendizagem, é o modelo atual que está disponível no site da EFAP do Ensino Integral, né? Então esse que é o modelo que está disponível, tá? Para utilização, que contém aí os dados principais a serem preenchidos do guia de aprendizagem.
Então, observem aí que ele é dividido aí em linhas e colunas com partes principais aí, com títulos principais a serem preenchidos nesse modelo. Então nós temos aqui a primeira parte, que é a parte em laranja, que é a parte do cabeçalho, né? Que tem aí ensino integral. É importante que você, se a sua escola tem um logo, tem informações, que você coloque aqui. Por que eu estou ressaltando isso? Como eu falei anteriormente, é um documento que ele é público. Então é importante que tenha a identidade visual da sua escola, para que quando o pai, o responsável ou o próprio aluno acesse esse documento, ele tenha ali no visual, quando ele acessa, esse daqui é o guia de aprendizagem da minha escola, né? Então eu sei exatamente, só de bater o olho, que eu devo seguir este guia, tá certo? Então é muito importante. Dentro do link tem esse modelo que você pode alterar aí o logo, você pode fazer essas alterações aí no documento da sua escola. Primeira parte, bem simples do cabeçalho do nosso documento, que são as informações, são os dados gerais, né? Escola, componente curricular, o nome do professor, o ano e série e o bimestre, tá bom? Eu preciso colocar, por exemplo, eu tenho o sexto ano A, B e C na minha escola. Eu preciso fazer um guia de aprendizagem para cada turma. Primeiramente, né, a princípio, você pode fazer um guia único para as 3 turmas, tá bom? Então você inicia aí fazendo um guia único para as 3 turmas. E aí você vai aplicando esse guia no decorrer do bimestre, no decorrer do ano, para as 3 turmas. Caso nos indicadores e na análise você perceba que tem uma particularidade de uma turma ou de outra, você pode desmembrar esse guia e fazer um guia para uma turma específica, tá certo? Ou colocar em observações. Mas a princípio, nós colocamos aí todas as turmas indicadas no nosso guia, ok? A segunda parte, né, para ser preenchida dentro do nosso guia de aprendizagem é a justificativa. E o que eu devo colocar nessa justificativa? Descrever a importância de se trabalhar os objetos de conhecimento, os conteúdos elencados nesse bimestre. Então, isso daqui fica a cargo do professor do componente curricular, tá certo? Então, ele vai analisar aí o que ele vai trabalhar com esses alunos, a temática que ele vai trabalhar com esses alunos durante o bimestre e vai colocar aí a importância para esse aluno de ele aprender esses conteúdos a serem trabalhados, a serem desenvolvidos, tá ok? E é muito importante, existem algumas escolas que definem essa justificativa por área. Eu aconselho que essa justificativa seja por componente. Dessa forma, fica mais claro para o aluno o porquê de ele estar aprendendo aquilo. Quem nunca se deparou com o aluno perguntando: mas isso vai servir para quê na minha vida? Essa é a sua chance de descrever a importância desse conteúdo para esse aluno, tá certo? Então, aqui é essa descrição. Lembrando, o documento ele tem que ser simples e direto. Eu tenho vários públicos para esse documento. Então ele precisa ser claro, objetivo. Eu preciso trocar todas as palavras difíceis do meu guia? Não, mas eu preciso deixar ele claro e saber que o pai, quando ele acessar, ele precisa entender essa justificativa, o aluno ele precisa acessar e entender essa justificativa, o coordenador, a mesma coisa. Então, linguagem clara sempre. Agora nós vamos, pessoal, para 3 colunas aí principais dentro do meu guia de aprendizagem, certo? Eu tenho aí os objetivos, os objetos de conhecimento e a coluna de situação de aprendizagem e habilidades, tá?
de onde eu tiro estas informações? Essas informações, pessoal, eu vou tirar do nosso amigo do peito Currículo Paulista, tá certo? Então, primeira coluna, vamos ver ali, objetivos. Quais objetivos eu estabeleço, traço para esta unidade didática? Mais uma vez, a redação deve ser simples, direta e sua elaboração a partir da leitura do Currículo Paulista. Lembra que eu falei lá da etapa 2, a análise do currículo? Então, se nós pegarmos aqui o Currículo Paulista, eu tenho essas informações, tá certo? Para eu elaborar os meus objetivos, eu preciso conhecer aqui, ó, as competências específicas. Por exemplo, eu vou elaborar aqui, dar um exemplo de um guia para o componente de biologia. Então eu tenho aqui competências específicas de ciências da natureza. Com base na leitura dessas competências específicas, com base nas informações levantadas dentro dos documentos do Currículo Paulista e do organizador curricular, aqui ó, das competências, eu consigo elaborar os meus objetivos para o bimestre. Então, eu vou colocar aqui os meus objetivos de forma clara e simples. Depois, eu vou para os meus objetos de conhecimento. Tchê, que raios é isso de objetos de conhecimento? Muitos de vocês já devem estar familiarizados com esse termo, mas, para quem não está familiarizado, anteriormente, os objetos de conhecimento eram chamados de conteúdos. Então, a partir do Currículo Paulista, a gente cai um pouco em desuso a palavra conteúdo e entra aí objetos de conhecimento. Este item deve apresentar os objetos de conhecimento, base para as habilidades e competências a serem trabalhadas no bimestre. De novo, de onde eu tiro esses objetos de conhecimento? Do Currículo Paulista. Então eu venho aqui, ó, objetos de conhecimento, biologia, fluxo de matéria e energia, metabolismo energético. Então eu venho aqui e retiro meu objeto de conhecimento para preencher o meu guia de aprendizagem. Lembrando, eu também posso tirar essas informações da matriz de habilidades essenciais, que sempre é fornecida aí pela Secretaria de Educação. Então eu tenho aqui, ó, tá vendo? Os objetos de conhecimento. Lembrando que eu tenho alguns objetos de conhecimento que são de retomada. Então, eu vou ter aqui, ó, objetos de conhecimento que tratam de habilidades de retomada. Então, eu posso procurar essas informações de objeto de conhecimento tanto no Currículo Paulista, lá no organizador curricular, como na matriz de habilidades essenciais. Então, eu vou ir lá e acho essas informações. Depois eu tenho a coluna de situação de aprendizagem e habilidades. Então, são as habilidades a serem desenvolvidas no bimestre, de acordo, como eu falei, com a matriz de habilidades e o organizador curricular. Então, voltando aqui no meu currículo, eu tenho aqui as minhas habilidades, tá certo? A serem trabalhadas. Então, eu tenho aqui o código da habilidade e o descritor desta habilidade. Ok? Então eu tenho aqui, lembrando, ensino médio, da primeira à terceira série, na área de ciências da natureza, habilidade 101, tá? Esse é o código que vai aparecer aí nas habilidades de vocês. Então eu vou analisar o currículo, vou ver quais as habilidades essenciais e colocar aqui. Tchê, tem algum outro lugar que eu posso encontrar essas habilidades? Você pode encontrar também nos cadernos de currículo em ação, né, que são os cadernos que são trabalhados com os alunos. Lá você encontra o que nós chamamos de situação de aprendizagem. Então, você tem lá também o objetivo, como será trabalhadas essas habilidades, né, e a habilidade em si. Então, você também pode retirar esses dados do caderno Currículo em Ação, lá do professor, que também está disponível lá no site do Currículo Paulista. Tudo bem? Lá em materiais de apoio.
E aqui vocês têm um exemplo, né? Como eu falei, eu estou usando aqui componente curricular de biologia da primeira série para que vocês possam observar e ter como exemplo. Então, objetivos: perceber a importância, apresentar soluções. Objetos de conhecimento, como eu falei, são os conteúdos que nós não utilizamos mais esse termo conteúdo, agora é objetos de conhecimento. E depois eu coloco aqui as habilidades. Lembrando, eu vou utilizar, isso daqui é o guia da primeira série do ensino médio. Desculpa. Eu coloco a habilidade, eu tenho aqui a habilidade embaixo da primeira série, porém, eu posso colocar outras habilidades? Sim, eu posso colocar dentro do meu guia habilidades estruturantes e de suporte e também de retomada, né? Que estão aí dentro do processo de recuperação e aprofundamento. Como vocês podem perceber, neste guia, exemplo, eu coloquei aqui 2 habilidades de retomada que pertencem ao ensino fundamental do 9º ano de ciências. Então, é muito importante você traçar esses objetivos dentro do seu guia de aprendizagem, ok? Vamos para os próximos componentes a serem preenchidos nas habilidades essenciais. Aparece aqui um campo de competências socioemocionais. O que são essas competências socioemocionais? São capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes. É muito importante que no percurso, no processo de aprendizagem, você traga essas competências socioemocionais para trabalhar com esses alunos durante a aplicação dos seus objetos de conhecimento. Existem 5 macrocompetências socioemocionais que são autogestão, engajamento com outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. Cada macrocompetência existem aí as competências, ok? Onde eu encontro esses dados? Você encontra no link que vocês baixaram e também no site do Instituto Ayrton Senna tem aí as competências detalhadas para que vocês possam utilizar. Eu preciso utilizar todas as competências socioemocionais aqui? Eu preciso elencar todas? Não. Você vai analisar junto com o seu grupo, fazer um alinhamento junto ao PCA para definir aí as competências que você poderá trabalhar durante o seu bimestre. Então você pode definir dentro do seu próprio componente curricular ou alinhar junto com a área e definir aí um grupo de 2, por exemplo, competências que serão trabalhadas durante aquele bimestre pela área, ok? O próximo campo são os temas transversais, né? Hoje nós utilizamos aí os temas contemporâneos transversais na BNCC. Então, o que são os temas transversais? São temas aí que permeiam todas as áreas do conhecimento e que vão favorecer o seu trabalho interdisciplinar. Então, você consegue trazer conteúdos, objetos de conhecimento, fazer aí projetos com outras disciplinas utilizando os temas transversais. Também no link acompanha esse documento dos temas transversais. Esse documento aqui, Temas Contemporâneos Transversais da BNCC. Tudo bem? Então, é muito importante aqui que vocês façam também uma análise junto ao grupo, junto às áreas, as 3 áreas do conhecimento, para que vocês possam aí elencar os temas transversais e, se possível, fazer um trabalho inter e multidisciplinar aí na escola de vocês, e isso entra aqui no guia de aprendizagem. Só retomando um pouquinho, como eu falei para vocês, os itinerários formativos, os componentes de aprofundamento, eles também entrarão e precisarão ter um guia de aprendizagem. Então, quando eu entro aqui no documento do mapa, eu encontro os mesmos dados lá do currículo paulista, tá? Então, se eu entro aqui no componente 1, por exemplo, eu tenho aqui, ó, informações gerais, objetos do conhecimento e as habilidades a serem trabalhadas, tá bom?
só um adendo aí para que vocês elaborem, quem tem componentes de aprofundamento. Então, vamos para o nosso próximo campo. Aqui é só um exemplo, como eu coloquei para vocês, de competências socioemocionais, né, trabalhadas aí dentro do bimestre, e dos temas transversais que podem ser abordados dentro desta temática. Ok? Agora nós vamos para a parte de estratégias didáticas, tão importante quanto a parte dos objetos de conhecimento e habilidades é esse campo de estratégias didáticas. Aparecem aqui os campos de atividades autodidáticas, atividades didáticas cooperativas e atividades complementares. É nesse momento que o professor vai indicar as atividades que serão trabalhadas durante o bimestre. Então, professores, nada de colocar e encher linguiça aqui com um zilhão de atividades e aí o professor não cumpre, não dá tempo, ele coloca coisas a mais, ou ele olha num guia já pronto e pega aquela atividade, mas depois aquela turma não é possível trabalhar daquela forma. Então é muito importante o seu planejamento e colocar aqui exatamente o que será trabalhado no seu guia de aprendizagem com as suas turmas. Então, o que são as atividades autodidáticas? Bom, são aquelas atividades onde o aluno ele vai ter uma autonomia de busca do aprendizado. Então eu tenho exemplo aqui de pesquisas, eu vou indicar leituras e produções de textos, exercícios de caderno, links de videoaula, filmes, que você vai deixar à disposição desse aluno, que ele vai buscar essas informações sozinho para agregar ao seu conhecimento. Lembrando, é importante que você crie indicadores para a realização dessas atividades pelo aluno. Não é colocar as atividades e o aluno fez ou não fez, não tem problema. Não, é importante você ter indicadores para monitorar quais alunos estão aqui realizando essas atividades autodidáticas ou não, né? Nessa forma, a gente consegue, durante essas atividades, eu consigo aí fazer uma verificação e um monitoramento da autonomia desses meus alunos, do progresso da autonomia desses meus alunos. Depois eu tenho as atividades didático-cooperativas. Como o próprio nome diz, eu tenho atividades aqui que necessitam de uma cooperação, um trabalho em grupo, ou um trabalho que vai exigir dele que ele entre em contato com outras pessoas para trazer essas informações para essas atividades, para esses trabalhos. Então eu tenho aqui como exemplo seminários, jogos que podem ser presenciais ou online, simulações, construções de painéis em conjunto, rodas de conversas, debates, produções, né, que podem até ser individuais, mas elas saem, né, de um problema que seja proposto, onde ele vai ter que buscar, como eu falei anteriormente, essas informações com um outro grupo de pessoas em outros locais, tá bom? E depois eu tenho as atividades complementares. São atividades aí que podem ser de consolidação do aprendizado, né? Essa é uma atividade que você vai colocar ali a mais para fazer essa verificação de consolidação do aprendizado desses alunos, ou atividades de reforço. Então você planeja ali uma atividade para reforçar e trazer aí alunos que estejam num processo de defasagem, e também não esquecer os alunos que estão aí num nível avançado. Então você traz aí atividades de ampliação do conhecimento para esses alunos. Eu posso colocar aqui uma atividade de experimentação para esses alunos, né, onde eles vão buscar informações e conseguir consolidar o que eles aprenderam. Eu posso trazer aí atividades de reforço de atividades, seja exercícios, sejam exercícios complementares, trabalhos e projetos aqui para que eles consolidem essas habilidades, ou ele resgate alguma atividade em defasagem. Aqui é só, mais uma vez, um exemplo dentro do preenchimento desse campo, né, no modelo.
atividades autodidáticas, atividades didático-cooperativas e atividades complementares. Tudo bem? Estamos chegando ao final. Eu tenho o campo de princípios e premissas, eu tiro isso daqui daquela figura que vocês já conhecem, que é importante a gente resgatar sempre, que são os princípios e premissas. Então, eu vou trabalhar aqui um princípio e uma premissa dentro do meu bimestre, então eu posso retirar aqui e trabalhar isso com os nossos alunos, né, de forma enfática, né? Eu vou trabalhar a pedagogia da presença junto a esses alunos, com as minhas atividades, trazendo esses alunos mais para próximo, trabalhando aí as competências socioemocionais, e eu vou trabalhar junto a esses alunos o protagonismo cada vez maior. Então eu coloco aqui dentro de princípios e premissas. E agora é nesse campo que eu considero também um dos principais dentro do guia, que são os critérios de avaliação. Pessoal, é muito importante que o professor deixe claro a forma de avaliação para o aluno. Essa forma de avaliação ela pode ser do componente curricular ou ela pode ser definida dentro da escola de uma maneira geral. Então todas as disciplinas seguem o mesmo critério. O importante é que seja claro e objetivo, então tanto o aluno quanto os responsáveis saibam como esse aluno está sendo avaliado, né, ou ele será avaliado durante esse percurso, e que o professor ele siga esses critérios, né, para no final do bimestre o aluno saber exatamente como é composta a nota dele, e já que o guia de aprendizagem é uma forma de estimular o protagonismo e a gestão do aprendizado desse aluno, é importante que ele saiba como ele está sendo avaliado e como é o processo de aprendizagem, está sendo avaliado o processo de aprendizagem desse aluno. Aqui eu deixei um exemplo, né, que seria geral para a escola. Então eu tenho atividades quinzenais que somadas aí vão gerar 3 pontos, a AP gerando 2 pontos, a avaliação bimestral 4 pontos e a autoavaliação 1 ponto. Aqui é só um exemplo, mas eu deixo claro que é importante, aqui é só uma sugestão, pontuar a autoavaliação desses alunos. É mais uma forma dos alunos terem essa autonomia e participarem desse processo de avaliação. Então, isso também gera subsídio para o professor. Lembrando que nenhuma avaliação deve ter caráter punitivo. A avaliação ele diz mais sobre o processo, né, de aprendizagem, tanto docente quanto discente. Então, toda avaliação diz muito sobre o professor também. Então é importante ter clareza aqui nesses critérios de avaliação. Aqui nós chegamos nos finalmente, nós temos as referências, então podemos dividir as referências para o professor e para o estudante. Para o professor, são livros que o professor utilizou para o preparo da aula, se ele leu artigos, se ele assistiu filmes, ele vai colocar aqui o que ele utilizou para a elaboração de suas aulas, para a montagem do guia. E para o estudante, você deve colocar tudo que o aluno vai utilizar ou que ele poderá utilizar como referência para as atividades que você propôs para o bimestre. Nada muito diferente do que muitos de vocês já realizam. Nós utilizamos para esta formação esses 2 cadernos de referência, o modelo pedagógico e de gestão e o caderno procedimento passo a passo. É importante a leitura constante desses materiais para o crescimento dentro do programa de ensino integral. Todos esses materiais, só lembrando, estão disponíveis no site efap.educacau.sp.gov.br/ensino integral. E assim chegamos ao final dessa formação. Então, qualquer dúvida, eu deixo os meus contatos
E queria agradecer mais uma vez à Diretoria de Ensino Campinas Oeste por essa oportunidade. E como dizia o grande Paulo Freire, o educador se eterniza em cada ser que educa, que possamos nos eternizar e cumprir mais esse desafio. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau.